Paz do Senhor a todos. Comece, feche seus olhos, comece a agradecer a Deus por mais um dia, por mais um culto aqui na presença de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia aqui, Pai. Mais um culto para Te louvar e engrandecer o Seu nome, Senhor. Vem aqui, Pai, derrama Seu amor sobre nós, Pai. Que nós podemos abrir o nosso coração a Ti, Senhor. E quebrantar o nosso coração diante de Ti, Senhor Jesus. Perdoa, Pai, nossos defeitos. Perdoa nossos pecados, Senhor Jesus. Venha sobre nós, Pai, com o Seu perdão, Pai. Obrigado pela Sua misericórdia, pelo Seu amor, Senhor Jesus. Venha cair o Seu Espírito sobre cada vida aqui, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar e exaltar o nome do nosso Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Perto quero estar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a
glória a Deus. Me escutas quando clamo, me acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo,
aplauda o Deus de cura nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, nosso Deus, toda a honra, toda a glória. Todas as coisas são para Ele, são por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós podemos nessa noite louvar o Senhor de todo o nosso coração, entregar a Ele todo o nosso amor nessa noite, pois Ele deu seu Filho único para morrer por nós. Ele nos deu sua graça, e é pela essa graça que todos os dias nós levantamos para adorar esse Deus. É como nós podemos agradecer, que nós possamos dar o nosso melhor nessa noite, em adorar, em buscar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Som. 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 Dois. Som. 1, 2. Som. Não tá ligado, pastor. Tem que entrar no celular. Tá tudo ligado. Som. 2. Parece que mutou tudo. Som teste.
para sempre. Amém. Aleluia. Vamos começar do início, para a gente pegar o tom aqui, para ficar mais lindo. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar adorando o Senhor nessa noite. O Senhor está neste lugar, o Senhor está atento para ouvir o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite. Toda honra e glória seja dada ao nosso Deus. Santo é teu nome, Senhor. Estende as tuas mãos, os teus ouvidos, ó Deus. Ouça a nossa canção, nosso louvor a ti, Senhor. Contempla o nosso coração nessa noite, Pai. Contempla cada adoração, Senhor. Cada filho seu nessa noite, Pai. Que o Senhor venha derramar da tua graça. Que o Senhor venha derramar do teu poder em nós, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, despertar em nós uma adoração, Senhor, de alma, Senhor. Que o Senhor possa ouvir, Senhor. Que o Senhor possa se alegrar com a nossa adoração, nosso sacrifício de adoração nessa noite, ó Pai. Aleluia, Jesus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti, Jesus. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Aleluia, glória a Deus.
santos, teu nome, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Espírito do Senhor está neste lugar, irmãos. Adore a Ele, glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Eu procurei outro lugar em outras pessoas e em tantas coisas. Eu procurei outro lugar. Vamos de novo, irmãos. Glória a Deus. O Senhor tem que ficar perfeito, né? Aleluia, Jesus. Procurei em outro lugar, em outras pessoas e em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas e em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei no teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas e em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas e em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei no teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero
tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, 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 sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Aleluia, aplauda ao Senhor, glória a Deus, amém, Jesus. Som. Pai de sua igreja, vou convidar todos para vir mais próximo, porque a gente vai fazer uma peça teatral, vai ser importante para todos consigam ouvir e enxergar. Pode vir, sem vergonha, pessoal, para frente aqui e tal, que vai ser melhor para vocês. Pode apagar, Diácono, pode apagar as luzes, isso. Pode ser, pode apagar. Não, já apagou. Essa aqui. Amém, igreja?
Amém, igreja? Agora chegou a nossa oportunidade, né? Dízimos e ofertas. Vou pedir para que todos abram a sua Bíblia em Provérbio 3, 9 e 10. Amém? Honre ao Senhor com os seus recursos e com as suas primícias de toda a sua colheita. No 9, o 9. Não, desculpa, o 10, perdão. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Irmãos, dessa palavra, o que traz aqui para a gente é que existe um propósito, né? A gente vê ali no 9 que existe um propósito e depois existe a consequência. Quando honramos a Deus e nós fazemos isso, Deus, consequentemente, Ele nos abençoa. Vai vir o galardão. Isso é natural na nossa vida. E o que é honrar a Deus? É honrar em tudo, né? Nós temos que honrar a Deus tanto financeiramente, que é esse motivo que a gente está falando aqui, mas também temos que honrar a Deus com tudo que Ele nos ensina. Nós temos que sempre estar pregando a verdade, né? O amor e em tudo. Então, esse exato momento de parte de finanças, eu posso dizer para vocês que quando fizemos a nossa parte de honrar a Deus em tudo, Deus vai fazer com que o nosso gás, ele dure mais, a nossa alimentação dure plenamente, e assim foi feito no passado, né? Quando a gente começa a voltar um pouquinho e começa a ver no deserto, quando o povo cativo do Egito estava a caminho da terra prometida, ali vimos que roupa não se desgastava, calçado não se desgastava, e inclusive até a alimentação não precisava caçar, porque Deus mandava o seu maná. E quando o povo reclamou, até a codorna desceu. Então é isso, Deus vai fazendo com que o povo entenda. E da mesma forma, não é só falar de finanças, porque quando a gente honra a Deus, nós temos filhos obedientes, nós temos tudo aquilo que nos traz felicidade. E quando é parte financeira, e tem que ser, porque assim, nós temos vontade, nós temos desejo, principalmente uma coisa que é volútil, que creio eu que todos tenham, que é sua casa própria, né? Então, falando financeiramente, algo que é volútil, algo que é duradouro, uma casa, um caso de compra. Aí eu trouxe até uns dados aqui do IBGE, eu gosto bastante de trazer. Em 2024, o IBGE fala que 61,6% dos brasileiros já têm sua casa própria. 93% das suas famílias desejam comprar as suas casas, no caso, quem mora de aluguel. E seus 12% compra para investimento. Eu posso trazer o testemunho da minha vida que Deus sempre está fazendo. Não é coisa que eu e nem minha esposa a gente almeja, mas coisa que Deus vai abençoando, porque Deus é assim. Deus vai trazendo recursos para que a gente consiga e ponha dentro da obra de Deus, que é assim que é feito. E a gente vê aqui que só 12% da população brasileira conseguiu comprar 2 residências. Isso é estatística, tá? Então, você que tem sua fé, você que ainda mora de aluguel, isso não é barganha com Deus, mas quando colocamos na presença de Deus e fazemos a vontade de Deus, Deus sonda e conhece nosso coração,
Deus vai trazer esse objetivo para vocês. Então, nesse exato momento, eu peço para que vocês peguem os seus dízimos e a sua oferta, consagre a Deus, honre a Ele, para que Deus venha e traga aquilo que o seu desejo do coração seja completamente fixado e seja realizado. Amém? Então, vamos orar? Você tem a fé, pegue seu dízimo, sua oferta, o seu ato de fé, o seu ato de coragem nesse exato momento. Senhor Deus glorioso e Deus maravilhoso, Senhor. O Senhor sonda e conhece o coração, meu Pai, dos nossos irmãos. O Senhor sonda e conhece o meu coração. Desejamos, meu Pai, te honrar, Senhor Deus. Que nós venhamos, Senhor Deus glorioso, Deus maravilhoso, ser verdadeiro, Senhor, na tua obra, Pai querido e Pai maravilhoso. Que o Senhor utilize cada um aqui da sua vontade, do seu jeito, Pai. Esse é o momento de honrar o Senhor, Papai querido e Pai maravilhoso, com as suas promessas, meu Pai. Pai querido e Pai maravilhoso, cumpra, meu Pai, o teu desejo e a tua vontade. Que o Senhor, cada dia mais, Senhor, cresça, meu Pai, no nosso coração, que a gente venha diminuir. Papai querido e Pai maravilhoso, abençoa, meu Pai, esse dízimo, Pai. Abençoa, meu Pai, essa oferta. Pai, multiplica, meu Pai, ali nas nossas dispensas, Senhor Deus. Multiplica, Senhor Deus, na saúde, que não venha, meu Pai, a gente perecer. Oh Deus glorioso e Deus maravilhoso, em nome de Jesus, amém. Pode trazer seu dízimo e sua oferta. Irmãos, temos convidados que veio pela primeira vez no Ministério Rocha Eterna? Tem? Jovens, sejam bem-vindos. Como é que a igreja cumprimenta nossos irmãos? Que não seja só a primeira vez, vocês já fazem parte do Ministério Rocha Eterna, amém? Temos aniversariante? Não? Vamos orar pelas crianças? Senhor Deus glorioso e Deus maravilhoso, Papai querido e Pai maravilhoso, Pai, guarde os nossos anjinhos, Senhor Deus, que é o futuro da Rocha Eterna, Pai. O futuro, meu Pai, para estar ministrando, para estar cooperando, Senhor Deus, para estar na frente da batalha. Papai querido e Pai maravilhoso, afasta o homem mau, toda bala perdida, todo disse-me-disse. Vai trazendo saúde, Senhor Deus, para essas crianças. Vai abençoando os pais. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós já estamos próximos, não tem como não falar. Um evento que está marcado para março, dia 28 e dia 29. Quem já foi, já sabe como é. Está aqui. É um evento diferenciado, é um evento que você vai encontrar com Deus. É um evento que na minha vida, ele foi um divisor de águas, tá? É viver. Quem viveu já sabe. É só tremendo. É só tremendo. Dia 28 e 29, é um sábado e domingo. Irmãos, vá e viva. Viva, que você vai entender o propósito que Deus tem na vida de cada um. É algo diferente, é algo que eu posso estar falando que realmente Deus é a face com Deus. Ali é você e Deus. Quem ainda não deu nome, missionária Bárbara deu nome, o custo, tá? Que é importante, R$260. Nós já estamos fazendo esse encontro há muito tempo. O encontro anteriormente era R$250. Houve um aumento de R$10, onde no mundo está tendo aumento em tudo. Nós só de IPTU foi 5,1 aí, para quem paga IPTU sabe muito bem disso. Ônibus vai aumentar agora, né? O aumento de ônibus, condução de ônibus. Então, aumento de R$10, sabe por que aumento de R$10? Porque a gente, o Ministério Rocha Eterna, ele não vê financeiramente. Ele não quer fazer um aumento, porque assim, há muito custo, irmão. Se a gente for na ponta do lápis, R$260 não paga
todo o custo que tem dentro dessa obra, porque é uma obra evangelística, tá? Mas nós temos irmãos aqui de guerra, de fé, que ajudam e custeiam para que vocês tenham um aumento de R$ 10 só. Então, que vocês lute, batalhe e esteja vivendo esse melhor com Deus. Amém? Agora eu vou pedir para o preletor trazer a palavra. Deus está falando a cada momento conosco. Não deixe perder a fé, não deixe você tirar nem para a direita, nem para a esquerda a sua atenção, porque Deus vai falar com vocês. O alimento é nesse exato momento, é o momento mais importante da noite. Então, não perca, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Se concentre no que Deus quer falar diretamente com você. Amém? Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Peço para que abram suas Bíblias em Provérbios 3. Vou ler do 27 até o 29, mas conforme eu vou ler outras palavras também, para transparecer o que Deus falou comigo. Todos acharam? Vou começar a ler aqui do 27. Sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. 29. Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho, ele mora ao seu lado e confia em você. Bom, Deus aqui nessa palavra, ele quer falar como nós temos que ajudar os outros de todo o coração, sabe? Que é sempre que Deus sempre colocou isso na palavra dele em muitos momentos da Bíblia, na vida de muitas pessoas, que ajudar os outros sempre foi uma coisa que Deus falou para Jesus fazer, foi a missão de Jesus em geral, ajudar os outros, abençoar os outros e passar a palavra dele adiante para que o legado dele fosse à frente, né? E isso hoje em dia é muito mal visto, vamos assim dizer, onde simplesmente você, por estar ajudando alguém, por estar fazendo uma boa ação, você é julgado, você é perseguido, você pode ser até zombado no meio da rua. Isso já aconteceu comigo, mais para frente eu vou falar o meu testemunho. E mesmo que isso aconteça conosco, sabendo que vamos ser perseguidos, julgados, às vezes até algumas pessoas são agredidas por isso, não podemos deixar nos abalar. Temos que ter essa conduta como cristãos, de mesmo sobre essa dificuldade, a gente continuar seguindo a Deus de todo o coração, continuar com esse fogo no peito de que fazer a vontade dele acima de tudo. E que, de qualquer forma, se você puder ajudar alguém, ajude na hora que você puder. Se alguém pedir para você, irmão, ora por mim, ora na hora, não ora quando chegar em casa, não ora quando não estiver ocupado, ora na hora que a pessoa pediu. Se você pode, ora naquele exato momento. E também no 29 fala para não planejar nenhum mal contra o seu vizinho, ele mora ao seu lado e confia em você. Que nós cristãos temos muito essa reputação de ser alguém que as pessoas confiam. Até mesmo eu, com um amigo meu de longa data, eu não falava com ele tinha uns 4, 5 meses, e ele veio me pedir ajuda sobre uma coisa que era extremamente complexa, sobre a família dele, que ele estava passando, uma situação muito difícil e que eu não podia ajudar de forma basicamente nenhuma. Mas ele veio pedir ajuda para mim. Ele correu atrás da minha ajuda. Ele foi a primeira pessoa que ele mandou mensagem que ele falou isso só para mim, para mais ninguém. Ele confiou em mim para ajudar ele, para aconselhar ele. Isso é uma coisa que nós temos que estar sempre firmado na palavra de Deus, para saber aconselhar, para não dar conselhos que vão acabar afundando a vida da pessoa ou até mesmo piorando os problemas dela. E também sobre ajudar os outros, não precisa ajudar de uma forma muito grande assim,
Já foi falado aqui que, acho que foi o bispo que ministrou, que ele sempre ajuda as pessoas, se for possível, nunca com dinheiro, porque dinheiro você não sabe o que a pessoa vai fazer. Se a pessoa pedir ajuda, dá um alimento, dá uma cesta básica, ajuda a pessoa com uma coisa que ela realmente vai precisar, que ela vai utilizar para realmente ajudar ela numa condição não só financeira. E eu queria pedir para vocês abrirem a Bíblia em Mateus 15:16, por favor. Todos acharam? Aí Jesus disse aqui: vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura. Aqui fala também que nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras que nós falamos, que até mesmo já está escrito na palavra, praticamente todo mundo aqui deve saber disso, que palavra tem muito poder. Já foi falado aqui várias vezes, quando for orar, ora falando, porque palavra tem poder como é que é a palavra? Realizar coisas, de atrair coisas. Se você só reclamar da sua vida, só falar coisa ruim sobre as pessoas, sobre a sua família, sobre a sua casa, só reclamar, não vai, não vai acontecer nada de bom. Até mesmo como o povo do Egito, né, que estava indo à Terra Prometida e era para eles chegarem em 40 dias. Eles começaram a reclamar que estava demorando muito, chegaram só depois de 40 anos. Isso é para ver como a reclamação faz na nossa vida, como Deus vê o que a gente fala e a gente paga pelo que a gente fala, a gente paga pelo que a gente faz, dessas coisas que não agradam a Deus, de reclamação, de falar mal dos outros. E eu queria pedir para vocês abrirem também Romanos 13:8, por favor. O título mesmo já fala, né? Amar uns aos outros. Aí o versículo 8 fala assim: Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama aos outros está obedecendo à lei. Que Deus fala que ele já colocou uma lei, né? Que é para amarmos os próximos como a nós mesmos. Que isso é uma lei que Deus colocou e que se não cumprirmos, vamos estar cumprindo não só uma coisa básica, assim, eu não gosto de tal pessoa porque ela fez isso por mim. Não, você vai estar quebrando uma lei de Deus, uma lei que Ele falou para a gente cumprir, para a gente, é uma obrigação nossa amar os outros como amamos a nós mesmos e tratá-los o melhor possível, com mais zelo, com mais carinho. Que Jesus ele era alguém com mais poder que qualquer pessoa que já pisou na terra, em todo o tempo possível. E ele não se gabava disso, ele não colocava os outros para baixo por causa disso, mas não, ele ajudava, ele acolhia e ele fazia isso com todo o carinho possível. Mesmo as pessoas falando mal dele, ele não mudava quem ele era. Ele, mesmo sendo rodeado de pessoas que o fizeram morrer, ele ainda falou para Deus: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E o amor de simplesmente não consigo engolir o quanto que isso é incrível, de ele ter morrido por muitas pessoas que maltrataram ele, que espancaram ele, que chicotearam ele e crucificaram ele. Mesmo assim, ele tem um amor por nós que a gente nem consegue imaginar, nem mesmo descrever.
E muitas vezes também, quando a gente vai fazer a palavra de Deus, que é amar uns aos outros, praticar a bondade, a ajudar o outro, né? Muitas vezes a gente vai acabar acontecendo o que aconteceu comigo um dia, que isso faz muito tempo, eu não era nem da igreja ainda. Eu tava com meus amigos andando pela rua e a gente passou por um moço, ele tava vendendo paçoca na rua, assim, para ajudar a família dele, explicou a situação dele e tal. Eu falei, pô, tenho R$ 30, vou ajudar, né? Ele falou que a paçoca não tinha preço, era o que eu pudesse dar para ele no momento. Aí eu mandei R$ 10 para ele e ele tinha somente 6 paçocas na caixinha dele. E eu peguei só 3, porque eu não queria acabar com o trabalho dele somente com R$ 10. Eu queria que ele conseguisse mais, que ele conseguisse render mais para ajudar a vida dele, a família dele, a casa dele. Mas aí, assim que eu peguei as 3 paçocas e o moço saiu, os amigos que estavam comigo começaram a me zombar, a me zoar, até mesmo me xingar por eu ser burro, que eu não sabia usar o meu dinheiro, que eu perdi dinheiro à toa ali naquele momento. Mas eu ganhei uma coisa que eles não ganharam na hora, assim. Eu não sei nem se eles ganharam em algum momento da vida, que é ter o apego no coração, o que aqueceu o meu coração. Eu ajudar aquele moço, eu poder ajudar, eu ter deixado ele feliz, eu ter praticado o que Deus falou, o que eu só entendi depois de muito tempo, e eu refleti sobre isso. Isso é incrível, como Deus agiu em mim desde aquela época, como Ele fez eu praticar a palavra dele sem eu nem saber que ela existia. E mesmo eu sendo zombado, sendo zoado, eu não falei nada, eu fiquei quieto. Eu não tinha o que falar naquele momento, além de só aceitar. Porque eu sempre fui uma pessoa muito quieta em questão de tudo. E eu agradeço muito a Deus por isso, por eu nunca não ter conseguido controlar a minha raiva, a minha frustração. Eu sempre ser uma pessoa calma com tudo. Eu agradeço muito por isso a Deus, por eu estar aqui hoje, por isso ter acontecido comigo, que isso foi uma coisa que me levou a estar aqui hoje. Que, de certa forma, mudou a minha vida. Eu ter entrado nisso aqui, eu estar falando aqui, eu nunca me imaginei fazendo isso. Mas agora eu estou aqui e eu só tenho a agradecer a Deus por isso, agradecer a Deus pela minha vida, pela vida das pessoas que estão aqui comigo, dessa família que eu encontrei no meio do caminho. E eu realmente só tenho a agradecer por isso. E nós somos a luz do mundo, né? Como Deus diz desde o início não, a partir de Mateus, né? Ele fala que nós somos a luz do mundo e nós temos que manter essa luz sempre acesa, para que não venhamos acabar sendo consumidos pelas trevas do mundo. E para isso temos que estar sempre firmados na palavra de Deus, que Ele nos ensina outra fase, por exemplo, que tem aqui, é que nós somos o sal da terra, né? Que nós temos que, vamos dizer assim, temperar as pessoas, temperar isso aqui para quando Ele venha, tenham o máximo de pessoas possíveis para ele levar para a glória, né? E é isso que eu tenho para falar. Agradeço a oportunidade. Igreja, como é bom ver um jovem, né? Quando a gente olha a igreja cheia de jovem, o mundo aí fora fala, sabe o quê? Que o jovem está perdido, o jovem já não vale nada. E aí quando a gente vê um jovem que entende o propósito, quando foi alcançado pela graça, está aqui, está aprendendo, está se dispondo, aquilo Deus vai abençoar. E aí Deus vai dando galadão, é conhecimento, é oportunidades. Então você que quer ter uma oportunidade, jovem, é só isso, se dispõe. Porque com certeza Deus está no controle de tudo. Vergonha todos nós temos. Eu com 43 anos eu tenho vergonha. Mas é isso, nós temos que se dispor, porque aí Deus vai utilizar cada um. E vai dando glória, porque a gente vai se alimentar mais uma vez. Foi uma bênção. Agora vai ser uma bênção mais ainda, porque Deus vai falar mais uma vez conosco.
Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus a todos. Peço para que vocês abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Aleluia. Quem está feliz nessa noite, glória a Deus. Quem já achou, dá um amém. Quem não achou, diga misericórdia. E quem ainda não procurou, já pede perdão. Já vou adiantando, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 1. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos, versículo 2, dos irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Até aqui por enquanto. Nesse primeiro ponto dessa passagem, eu quero retratar sobre Timóteo e a sua chegada até Paulo. Porque o apóstolo Paulo, que na época era o top missionário, plantador de igreja, ele teve, nos versículos anteriores, ele teve um desentendimento com João Marcos e ele teve um desentendimento também com Barnabé. E a partir desse momento que ele tem esse desentendimento, aqueles dois homens que estavam com ele ali, caminhando com ele, indo para missões com ele, já não estava mais. E surge uma oportunidade. E essa oportunidade com certeza era comentada pelas igrejas, que ainda estava sendo plantada. E essa oportunidade, quando eles chegam até Derbe, e depois eles chegam a Listra, eles falam, ó Paulo, tem um jovem aqui, tem um certo Timóteo, e eles dão um bom testemunho sobre ele. E isso mostra pra gente o quê? Que a nossa vida ela deve ser um testemunho. Que a Bíblia nem fala desse jovem, das obras que ele fez antes. A Bíblia nem sequer fala que se ele era um pregador, se ele era alguém que conhecia Cristo, porque ele não havia visto Cristo. Mas aqui a palavra fala que ele era um discípulo. Ou seja, em uma dessas viagens de Paulo, a qual Paulo prega o evangelho, a qual Timóteo, esse jovem, ele permanece fiel. E a qual, quando surge essa oportunidade, e Paulo volta para a região onde ele morava, ali estava a oportunidade dele. Porque muitas das vezes a gente pode pensar que é a gente fazer grandes coisas que as pessoas vão nos reconhecer. É fazer grandes coisas no nosso trabalho que os nossos chefes vão nos reconhecer. Mas a verdade é que só quando a gente está no íntimo e secreto com Deus é que a gente é de verdade. É a qual as nossas obras não precisam ser mostradas para os de fora, não precisam ser mostradas para ninguém. Mas no íntimo, com a gente recebendo a revelação do Evangelho e guardando nosso coração, Deus vai liberar sobre nós as oportunidades que Ele vai nos trazer. Amém? Porque isso também acontece no Velho Testamento com Davi. Saul, enquanto o primeiro rei de Israel, enquanto ele reinava, ele estava fazendo tudo contrário às ordens de Deus. E Deus ele quer levantar um novo ungido. Não, perdão, errei a história, eu fui mais adiante. A qual o rei Saul, quando estava fazendo tudo contrário à vontade de Deus, ele enlouquece, um espírito para atormentar surge nele. E eles perguntam, onde poderemos encontrar um jovem que saiba tocar? E Davi, ele nunca tinha visto o rei. Porque Davi era de uma região bem humilde, a qual ele era pastor de ovelhas. E somente os seus irmãos participavam das batalhas a qual havia. E eles falam, tem um jovem, eu conheço um jovem que ele sabe tocar harpa, ele é bom de conduta, ele é bom de palavra, é guerreiro e é valente, é corajoso. E Davi, ele se apresenta ao rei e tocando a harpa, ele consegue, de certo momento, afastar aquele espírito impuro. O que mostra pra gente que Deus, ele libera dons sobre nós. Deus, ele libera sobre nós coisas que somente nós podemos ter certeza que nós temos que veio de Deus. Não para a gente usar de qualquer forma, mas para que a gente use para a vontade dele. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fica esperando a oportunidade grande chegar. Mas muitas vezes é nas oportunidades pequenas que Deus ele vai querer nos usar.
Muitas das vezes é sendo fiel no seu secreto que Deus vai liberar sobre você uma profecia, que Deus vai liberar sobre você o seu chamado, que Deus vai liberar sobre a sua casa um renovo, que Deus vai trazer a cura. Não precisa fazer grandes coisas para ser reconhecido por Deus, mas somente no secreto, quando estamos permanecendo fiel na palavra, é a qual nós somos encontrados por Deus. Amém? E continuando, a partir do versículo 3 diz: Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades, só aqui o versículo 3. Aqui Paulo teve que fazer com Timóteo uma circuncisão, que eu não vou explicar muito bem, porque é algo que os homens eles têm que pesquisar. Porque para um jovem na idade dele seria uma dor gigantesca. Que a qual, quando fala em pesquisa, que ele ficaria praticamente 10 dias sofrendo uma dor intensa. E como naquela época não é igual nos dias de hoje, que tem todo um cuidadinho, mas não, naquela época ele poderia até sofrer uma infecção e morrer. Porque a circuncisão era algo que os judeus praticaram a partir do nascimento de uma criança. Mas depois da obra redentora de Cristo, isso já não era mais válido. Mas Paulo, ele fala aqui que por causa dos judeus que ali estavam, para não causar escândalo, o que quer dizer para nós? Que o evangelho ele tem um preço. E Timóteo, ele sabia desse preço. Mas para quem está disposto a pagar o preço pelo evangelho, porque realmente conheceu o verdadeiro amor de Deus, nada mais importa. Sabe por quê? Porque o evangelho vai requer de nós sacrifícios. E muitas das vezes os sacrifícios não vão ser nem certos pecados, mas vão ser certas atitudes que nós precisamos tomar. Ah, porque você não fala palavrão? Não, porque vai ferir a mim, vai ferir a Deus e vai gerar incômodo daqueles que não são crentes. Porque a gente tem que tomar cuidado até em certos ambientes que a gente vai. Eu falando com o bispo isso, e tem certos lugares que eu já fui e foi mais burrice da minha parte. Não era nem falta de maturidade, não era nem que eu estava frio espiritualmente, mas não é que eu só estava sendo burro. E muitas vezes nós somos assim, porque nós temos que um nome a ser zelado. Você que está aqui, depois que você escuta o evangelho, você carrega um nome. E não é o seu, mas é o nome de Cristo. Porque o evangelho vai requerer de nós um sacrifício, irmão. Que como o jovem ministrou aqui, a gente pode ser zombado, a gente pode ser humilhado, mas por Jesus vale a pena. Porque as pessoas podem fazer chacota do nosso nome. Ah, porque você não foi em tal festa. Ah, você é idiota por não querer pegar todo mundo. Porque tem gente se preparando para o carnaval e você está enfiado dentro de igreja. Vale a pena sofrer, vale a pena ter as dores do evangelho. E assim como Timóteo, a gente tem que saber desse preço. Porque aqui era algo que ele não precisava fazer. Ele não precisava. Era uma dor que ele não precisava sentir. Mas por causa do amor. Por causa do amor que consome todas as coisas. Por causa do amor pelas outras pessoas. Por causa do amor que eu tenho por Cristo, que eu não vou em certos ambientes. Que eu não convivo com certas pessoas. Porque, sabe, tem grupos de amigos que só vão viver a vida toda zombando de nós porque nós estamos enfiados dentro de uma igreja. Então, o que a gente tem que fazer é cortar as relações. Por mais que doa em nós, por mais que faça a gente sofrer, mas vai valer a pena. Porque é algo que custa muito, é por algo que vale muito. E o sangue de Jesus, ele vale muito sobre as nossas vidas. Porque foi um alto preço que ele pagou por mim e por você. E ele não voltou atrás. E assim Timóteo, na hora que ele estava ali sendo preparado, ele também não voltou atrás, porque ele estava disposto. Eu passei a minha vida inteira servindo, surgiu a oportunidade de servir ao evangelho. Então, seja a dor que for que eu tenha que levar, eu vou levar por causa desse amor. Seja a dor que eu tenha que sofrer por causa do nome de Cristo, eu vou levar. E assim como um bom discípulo e filho na pele, logo que ele ia se tornar de Paulo, que Paulo vivia falando sobre isso. Eu sei o que é ter muito, eu sei o que é ter pouco. Mas sobre todas as coisas, ele estava convicto no amor de Cristo. Amém? Quem está entendendo? Sabe por quê? Porque a gente tem que lidar com a radicalidade do evangelho.
Em certa hora, Jesus está com algumas pessoas ao redor dele, está falando sobre certos pecados. E ele fala, se teu braço te faz pecar, arranque-o e jogue fora. Se teu olho te faz pecar, arranque-o e jogue fora. O que é para você? Não é literalmente para fazer isso, mas seja radical. Seja radical ao quebrar relacionamentos que não vão te levar para frente. Seja radical a parar de ouvir músicas seculares que não vão te edificar. Porque existem certas coisas que a maturidade vai trazer em nós de que eu não preciso disso. E por mais que essa palavra possa doer em você, porque ela também dói em mim, e a palavra de quem vai ministrar chega primeiro em nós, é um preço a qual eu tenho que estar disposto a sofrer. É um preço ao qual eu tenho que estar disposto a pagar. Sabe por quê? Porque foi muito alto o preço que foi pago pela sua vida e pela minha vida. E um terceiro ponto dessa mensagem, a partir do versículo 4. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Sabe, entenda o contexto dessa história. O apóstolo, top dos tops, missionário, plantador de igreja, surge a oportunidade de você estar colado dele e para tudo que é lugar, anunciando o evangelho, que era algo novo, mas era a salvação entre eles. E aqui Paulo ele está dizendo, Timóteo, a gente não vai fazer coisas grandes durante 2 anos. Por mais que a gente possa imaginar, nossa, Timóteo foi para Paulo, agora ele pregou, multidão foi igual Pedro, 3.000 almas foram convertidas e tudo mais, um milagre, cura. Mas durante 2 anos a qual Timóteo é chamado, eles entregaram cartas. É como se o bispo chegasse em mim no evangelista Humberto e falasse, tem essas coisas aqui para passar para os jovens. Passa. É isso que é a vontade de Deus. É o pastor do bispo enviar uma carta, falar para alguns outros jovens enviar uma carta para ele. A partir de hoje o ministério vai ter que fazer isso, isso, isso. E por mais que a gente pode pensar que as coisas com Deus vão ser grandes, mas irmão, entenda uma coisa. Que a gente não precisa fazer as obras grandes. Porque a gente tem que entender uma coisa, que grande já é a oportunidade de estar colado junto com Deus. A real grandeza da nossa vida não é sair curando todas as pessoas, por mais que Deus ele quer que você faça isso. Mas que você entenda uma coisa, só de estar perto da presença de Deus já é suficiente. Só de estar pagando o preço pelo qual Cristo ele pagou para mim estar aqui, colado na presença de Deus, já é suficiente. Amém? Quem está entendendo? E a gente precisa também entender que Timóteo ele não precisou de um mega encontro com Cristo. Ele apenas ouviu o evangelho pela primeira vez a ser pregado. E eu imagino a cabeça dele nas nuvens pensando, meu Deus. Um homem, um carpinteiro, Deus vivo. Ele morreu na cruz por mim. Ele não precisou de um mega encontro, assim como Paulo, a qual Paulo ele assassinava, ele matava cristãos, ele perseguia quem seguia Cristo, mas logo no caminho de Damasco, uma luz brilha sobre ele e a voz do Cristo fala, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse sim teve um grande encontro com Cristo, mas Timóteo, irmão, aquele a qual se tornou um grande filho na fé do apóstolo Paulo, e para nós hoje, que é uma das nossas principais referências, a qual ele escreve cartas, a qual ele é mencionado indiretamente e diretamente nas outras cartas de Paulo, ele fala, seja puro, Timóteo. Timóteo, se for para quebrar relações, quebre. Seja santo, irrepreensível e separado. Sabe por quê? Porque a radicalidade do evangelho é uma vida a qual nenhum preço maior vai ser do que a obra redentora da cruz. Nenhuma relação que eu cortar vai ser maior do que aquilo que Cristo fez por mim. Nenhuma música que não me faz bem, que eu tenho que parar de ouvir, vai ser maior do que a verdade do Evangelho.
Porque é essa radicalidade que tem que permanecer em mim e permanecer em você, irmão. Que não é por grandes coisas que nós temos que viver hoje, mas é por um evangelho convicto. Mas é por saber que o que estamos fazendo, a gente está no caminho certo. Em saber que não é a gente ter que fazer grandes missões, mas é que apenas no secreto, Deus ele acha a gente. Mesmo com as perseguições, mesmo com o nosso nome sendo blasfemado, mesmo com o nosso nome sendo zombado, mesmo com as pessoas fazendo chacota, dizendo mentiras, porque até o próprio Cristo foi chamado de beberrão, até o próprio Cristo falaram que ele fazia cura através de Beelzebu, através de demônios. E em qual momento Jesus ligou? Sabe por quê? Porque Jesus estava convicto do propósito dele. E hoje a gente precisa estar convicto daquilo que a gente foi chamado para fazer. Hoje a gente precisa estar com o nosso coração ardente, como o jovem falou aqui, para amar. Porque o amor, ele cura. Porque é só o amor que faz a gente renunciar para nós, que é grandes coisas. Só o amor faz a gente se arrepender verdadeiramente do nosso pecado. Porque através da obra redentora na cruz, a gente foi perdoado. Sabe, eu não sei, talvez seja a primeira vez que você está pisando numa igreja, talvez seja a primeira vez de você aqui, ou você já tem 10 anos de igreja, 5 anos de igreja. Mas eu quero que você esteja convicto de uma coisa, que nenhum preço é maior pelo cordeiro que foi entregue por você. Que nenhuma amizade vai ser tão verdadeira quanto o nosso amigo fiel. Que ele não poupou o seu sangue. Que ele não poupou a sua carne para nos amar. E é esse o amor a qual nós precisamos estar convictos aqui hoje. Amém? Quem está entendendo? E sabe, tem aquela velha frase que as pessoas gostam de usar contra nós. Que até ontem você estava fazendo coisa errada e hoje está na igreja. Que até ontem você estava fazendo certas coisas e agora está na igreja. Irmão, dê graças a Deus por ouvir isso. Dê graças a Deus porque Deus ele viu graça em você. Você é um alvo da graça de Deus. Sabe por quê? Porque a radicalidade vai fazer com que algumas pessoas nos olhem diferente. Algumas amizades que te conheciam antes de Cristo vai olhar para você e vai falar, nossa, você está diferente, por que você mudou, por que você parou, por que você se afastou, por que você não está falando mais certa coisa, por que você não está ouvindo certas músicas. Irmão, dê graças a Deus, porque a verdade está sendo ministrada sobre a sua vida. Porque a sua vida teve um preço, e o preço de sangue. E a minha oração hoje, que tem que ser a nossa oração hoje, é que Jesus, que ele aumente a nossa paixão. Sabe por quê? Porque ninguém ganha, tem aquela velha frase, ninguém ganha do cara paciente. E ninguém é mais intenso do que um cara apaixonado. Sabe por quê? Porque quando a gente está apaixonado, irmão, a gente faz tudo. E é nos mínimos detalhes. É entregando flores, é comprando bombom, é falando uma frasezinha clichê, é fazendo isso e aquilo, é buscando. Irmão, que essa paixão que a gente tem pelas outras pessoas, que a gente tenha por Cristo. Que essa paixão que Timóteo teve quando surgiu essa oportunidade, seja a mesma que nos contamine. Seja a mesma que aumente a nossa fé todos os dias. A qual é nos mínimos detalhes. É eu acordando dizendo, Deus, obrigado por mais um dia. É eu indo para a escola e vivendo em santidade ali sendo diferente. É eu estando no meu trabalho e fazendo coisas diferentes daqueles que fazem. É eu estando na igreja entregando de uma forma que eu nunca entreguei. Amém? Eu peço para que você, no seu lugar, que se você puder, fique de joelhos. Sabe por quê? Porque esse é o momento da gente pedir para que Deus ele aumente a nossa paixão. Sabe, Jesus ele nos chama para se mover. E muitas das vezes o nosso coração se prende. Então não deixe o teu coração te prender nessa noite. Sabe, porque Timóteo aqui, ele pagou um preço ao qual ele ficou dolorido por uns 10 dias. E você ficar de joelho no chão duro não vai te fazer ficar dolorido por 10 dias. No seu lugar agora, comece a falar com Deus.
comece a ser ministrado por Ele. O louvor vai estar entoando músicas aqui, vai estar entoando louvores. E que você toque o céu nesse momento. E que você fale: Jesus, eu estou aqui, Pai. Jesus, eu estou aqui. Assim como a mulher do fluxo de sangue, seja intenso. O homem, ele se apaixona de muitas formas. E que hoje você seja tão apaixonado por Jesus. Que hoje você se torne uma pessoa tão apaixonada por Jesus como você nunca foi antes. Peço para que os consagrados, que eles ministrem sobre a vida das pessoas. Porque agora está acontecendo algo que o Espírito Santo, ele está se movendo sobre a sua vida. Qual o Espírito Santo está se movendo sobre a minha vida. A qual o Senhor aumenta a nossa paixão. Senhor, aumenta o nosso desejo por Ti, Pai. Senhor, aumenta a minha vida em santidade, meu Pai. Senhor, aumenta o meu desejo em viver uma vida radical, Pai. Senhor, que nenhuma radicalidade que eu fizer seja maior do que aquilo que o Senhor pagou, Pai. Pai, que eu venha saber que eu tenho um alto preço a pagar, Senhor. Pai, que se for para entregar uma amizade, eu entrego. Se for para entregar certas músicas, eu entrego, Senhor. Se for para entregar certos relacionamentos, eu entrego aos Teus pés, Senhor. Porque nada vale mais do que a Tua presença, Senhor. Pai, assim como Timóteo, ele pagou um preço, Senhor. A gente também está disposto a pagar um preço, Pai. A pagar um preço pela Tua presença, Senhor. A pagar um preço, Pai, a viver uma vida em santidade, Senhor. Senhor, o Senhor nos chamou para ser campeão, Pai. A viver uma corrida, Senhor, a qual nós não saímos perdedores, mas uma corrida a qual nós saímos vencedores, Senhor. Uma corrida a qual a gente não desiste no meio do caminho, meu Pai. Mas uma corrida que a gente permanece fiel, Senhor. Senhor, aumenta o nosso desejo por Ti, Pai. Senhor, eu quero ser o Teu amigo de verdade, Pai. Pai, eu quero que a minha amizade pelo Senhor seja verdadeira, Senhor. Pai, o que for para Te entregar, eu entrego, Pai. Qual for a dor que, Pai, eu preciso sofrer, meu Pai, pelo Teu amor eu estou disposto a sofrer, Senhor. Pai, por mais que essas adorações sejam perigosas, Senhor, mas faz a gente saber, Pai, que nada mais vale do que a Tua presença, Senhor. Faz a gente cada vez mais ministrado pela Tua presença, Pai. Pai, que a Tua glória venha a ser derramada sobre as nossas vidas, Senhor. Ah, Jesus, isso é tão lindo, Pai, isso é tão maravilhoso. É tão bom estar na Tua presença, Pai. Junto aos Teus pés. Vem com Teu amor e nos envolve, Senhor. Pai, joga o Teu bálsamo sobre as nossas cabeças, Senhor. Nos cura das nossas imperfeições. Trata o nosso caráter, Pai. Faz a gente ter um caráter aprovado, Senhor. Tudo que a gente não venha fazer apenas uma ficção, Jesus, a Ti, mas o que a gente venha ver contigo seja uma realidade, Pai. Que o nosso amor não venha a ser fingido, Pai, mas que o nosso amor venha a ter uma fé convicta de que foi o Senhor, Pai, que nos escolheu, de que foi o Senhor quem nos amou primeiro. Comparado ao que ganhei. Ah, Jesus, obrigado, Pai. Não sou apenas servo. Pai, desde já nos perdoa pelos nossos pecados. Pai, nos purifica, nos lava do nosso mau caratismo. Nos perdoa por todas as vezes que nós falamos palavrões, Senhor. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes que a nossa mente foi sexualizada, Pai. Nos perdoa, meu Pai, por confundir, meu Pai, o verdadeiro Evangelho, Senhor. Teu amor, Senhor, nesse momento venha nos curar das nossas imperfeições. Somente a Ti, Jesus. Aleluia. Te louvarei. Não importam as circunstâncias.
precisamos viver grandes coisas, meu Pai. Somente a Para saber que o Senhor está ti, conosco. Jesus. Mas faz a gente ser fiel, Senhor. Faz a gente ter fidelidade naquilo que nós acreditamos, meu Pai, na Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém. Pode ficar de pé. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu amor, Pai. Obrigado pela Tua presença nesse lugar, Pai, nesse ambiente, Senhor. Estenda suas mãos. Pai, muito obrigado por este culto, meu Pai. Muito obrigado por essa noite, meu Pai, a qual o Senhor usou os Teus filhos, meu Pai. Pai, que nós venhamos sair daqui, Senhor, diferentes da forma que nós entramos. Que venhamos sair daqui mais apaixonados, mais convictos. E principalmente, Pai, permanecendo fiel, Senhor, na Tua palavra. Permanecendo fiel no Teu evangelho, Senhor. Nos faz a gente ter um caráter aprovado, meu Pai. Nos leva para nossas casas em segurança, nos blinda e nos protege do homem mau e toda bala perdida. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, seja com todos vocês e todos digam amém. Glória a Deus. Te louvo.